Pede pra falar Igor Cipriano, muito obrigado pelo superchat. Pede pra falar sobre o que é anjo da guarda. O que faz de diferente do mentor. O que podemos pedir, como atuam na nossa rotina e etc. Ainda não consigo acreditar em algum com asas, mas acredito e sim no meu preto velho. Acho que aí ele já entra na parte como mentor, né? O anjo da guarda é... Excelente pergunta. Primeira coisa, só desmistificando uma coisa aí, o anjo com asas, nem sempre ele... Na verdade, o anjo ele aparece para as pessoas que conseguem ver de acordo com o que elas têm na mente. Uhum. Então, tem gente que vê anjo com asas, sem asa, pequenininho, né? Mais parecido com querubim, né? Que é aqueles mais... parece bebezinho. Então, isso aí tudo depende do imaginário da pessoa. Sim. Todas as vezes que eu vi muita luz, e eles são muito altas. É pura luz, assim, pura luz. Então, vamos lá, a função do... Mas ele tem um formato ou é só a luz? Não, tem um formato, mas você não consegue ver muito os traços, é muita luz. Então, assim, a função do anjo, vamos entender a diferença. Anjo, mentor espiritual, ele falou, por exemplo, aí do preto velho, são energias completamente diferentes, tá? Então, assim, em termos de hierarquia... vem mentor. Preto velho está numa nível acima de mentor. Então, preto velho, ele não vai trabalhar com a individualidade da pessoa, ele vai trabalhar com o coletivo. Então, você pode pôr café pro seu preto velho na sua casa, ele também é o coletivo. Assim como os anjos e arcanjos, com exceção do anjo da guarda. E o anjo está acima ainda. O anjo são as criaturas mais próximas à divindade mesmo, a Deus, a centelha, né? Que não é uma pessoa, como as pessoas acham. Nessa hierarquia angelical, nós temos várias hierarquias, né? Os mais próximos a nós são os arcanjos e aí os anjos. E dentro da categoria de anjos, tem os anjos da guarda. Então, vamos à função e a diferença. Que é tipo individual. O anjo da guarda atua individualmente com você. O papel do anjo da guarda é facilitar a sua vida. É uma força, assim como os pretos velhos, os caboclos. É uma força que, se você contatar, né? Ou então, se a gente for mais para a parte do Lilith, por exemplo, né? São forças. Né? Então, se você contata aquela força, se conecta com aquela força, você puxa aquela força para você e você vai ter um benefício daquilo. Sim. Ponto. O mentor, ele sabe do seu plano reencarnatório e o papel dele é ajudar você na sua vida a fazer o que você veio fazer aqui. Então, o mentor, ele vai tentar te alertar. Eu falo que os mentores são intrometidos. Ele vai tentar te alertar, ele vai tentar te mostrar informações. Porque o papel dele é esse. O anjo da guarda, ele só vai te ajudar se você pedir. Ele entra na atuação só quando você coloca ele em campo. Por causa do livre-arbítrio, exatamente. Então, com exceção das crianças até 7 anos, eles protegem muito, né? Tem até essa frase, poxa, o anjo da guarda daquela criança é forte, porque tem criança que é impressionante, né? Então, o anjo da guarda, se eu me conecto com um anjo da guarda, seja o meu anjo da guarda ou seja uma outra categoria de mentores, como, por exemplo, os anjos cabalísticos ou até de arcanjo para cima, que são 7 categorias, de arcanjo para cima atuam com a humanidade, como, por exemplo, os mestres, como os orixás, como os gênios, né, que são os elementos. Também está na categoria acima dos mentores. Mas aí, vamos dizer, você falou que tem a categoria, tem os arcanjos. Dentro da categoria de anjos, nós temos 7 categorias. Os arcanjos são os mais próximos e trabalham com a humanidade. E depois, abaixo dos arcanjos, aí trabalha mais com a gente, tem os anjos. Dentro da categoria de anjos, tem os anjos da guarda e anjos que regem determinadas forças. Ah, tá. Então não quer dizer que Exu seja um anjo. Não, entendi. Exu não é um anjo. Exu é uma outra força. Que é um outro patamar de força, né? Então, são várias... Está no patamar, por exemplo, de mestres ascensos, como Saint Germain, Mestra Nada, Conin, e por aí vai. Tem um monte, tá? Aí o pessoal começa a comentar no chat, meu anjo tá de férias, meu anjo tá de folga. Será que também não é o modo da pessoa pedir? E assim, o anjo, aí que tá, o anjo é uma coisa bem importante. O anjo e a espiritualidade não vai servir para resolver os seus pedidos, para realizar isso é fácil. Os seus pedidos. Toda noite eu ia lá e ia fazer merda pra caramba. Quando você pede pro anjo ou pra sua espiritualidade, você tem que pedir o que você precisa entender sobre uma situação, ou como
você faz para resolver tal situação? Então, vamos supor que você está com problema de saúde, você foi num monte de lugar e não resolveu, e você tem que resolver isso. Então, você se conecta com o seu anjo da guarda e pede, por favor, me mostrem como eu resolvo isso. De repente, você entra no elevador, tá alguém falando de um médico, daquele assunto, entende? Ou você entra no Instagram ou numa rede social e tem lá uma coisa que te chama a atenção. Então, ele vai levar várias informações para você, assim como também a categoria de mestres, muitas vezes os pretos velhos, os caboclos e por aí vai. A mesma coisa. Você se conecta, pede, e aí a informação vem. Mas não vem no seu aparelho direto. Pode vir através de vários meios. Boca de outras pessoas, coisas escritas, faladas. Então, abrem os caminhos. Entende? Para você resolver, para você entender. Então, facilita muito quando você pede. Quando você pede ajuda, o anjo vai te ajudar. Então, tá sem emprego. Fecha os olhos, pede para o seu anjo da guarda. Como eu faço para conseguir esse emprego? E aí você vai ser intuído. Você pode ser intuído, você pode ter uma informação. Você pode ter uma motivação para pegar e ir lá e bater na porta de alguém. É assim que eles atuam. Certo, tem muita gente que quer falar sobre anjo ainda, né? Eu escrevi um livro, inclusive, que fala sobre anjos. Você falou que tem 6, né? Meu último é Anjos e Mentores. Quer falar um pouquinho sobre ele? Ele existe há 10 anos. 10 anos? Não, eu só tô... Podemos seguir. Pode falar dele, do livro. É um dos livros que eu tenho, que chama-se Anjos e Mentores, e eu lá desmistifico justamente essa complexidade. Porque o anjo, ele... Chama Anjos e Mentores o livro, né? Ele justamente mostra isso, que você precisa entender qual é o endereço que você precisa, né, para fazer tal coisa na sua vida. É o endereço espiritualmente falando, energeticamente falando. Se você contata uma força espiritual, que pode ser um mestre, pode ser um orixá, pode ser um anjo, pode ser um mentor, você tem que saber qual é a potência daquilo, senão você está errado. Eu vou dar um exemplo bem prático. Você sofreu um acidente. Se você chamar o seu mentor, ele não vai poder fazer muita coisa. A não ser que ele tenha sido médico numa vida passada. E tenha lá como... Mas também tem suas limitações também, né? Tipo, também. Mas se você chama o anjo da guarda, o anjo tem como te ajudar. Ele é onipotente. É mais só chamar antes, pô. E o anjo pode até ficar humano até 5, 6 horas, se necessário, para te ajudar. Vamos supor que você está no deserto, aparece alguém do nada, te ajuda e a pessoa some. Tem várias histórias assim.